1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, aliás, versículo 16. Leia comigo, só o versículo 16. Regozijai-vos sempre. Lê de novo. Regozijai-vos sempre. Esse texto faz parte de todo um contexto de diversos preceitos que você lê a partir do versículo 12 até o versículo 22. Parecem pequenas frases que foram colocadas aqui. Quando a gente lê separado por versículo, você vê que parece que são assim, pequenas frases, né? Quando você junta esse contexto inteiro, você vai ver que quando a Bíblia fala sobre a importância de nós nos regozijarmos no Senhor, ela nos traz algumas lições importantes. Primeiro, que há muitos episódios na nossa vida capazes de arrancar da gente a alegria. Muitos. Talvez nós venhamos a dizer e a compartilhar muito mais coisas que nos arrancam a alegria do que coisas que nos enchem de alegria. A nossa realidade nem sempre é de felicidade constante. Por mais que você queira viver feliz e dizer para as pessoas que está tudo bem, até porque é mais fácil dizer que está tudo bem, é mais complexo, porque se a pessoa você tiver realmente uma intimidade com a pessoa pode olhar no seu olho e perceber que você não está bem, mas você não está tão bem a ponto de falar porque você não está bem. Tem hora que a gente não está bem nem para falar que não está bem. Por isso é mais barato dizer, vai tudo bem. Vai tudo bem. Quando o Senhor nos traz essa palavra, Ele quer nos ensinar que existe uma forma de viver que nos faz ver além da tristeza. Regozijar-se não é fingir. O fingimento é uma estratégia humana que funciona de vez em quando, mas ela não resolve o assunto. Ela é uma questão temporária. Fingir que está tudo bem, criar uma máscara ou dar uma maquiada nas nossas emoções pode trazer para alguns de nós um certo alívio por algum instante ou por alguns instantes, mas isso não é continuamente, não pode resolver a nossa vida. Não precisamos encarar essa realidade. E aí quando Jesus nos traz, fala sobre a alegria, e a Bíblia vai nos ensinando, é que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, traz essa perspectiva do regozijai-vos sempre. Aparentemente traz uma ideia de que sempre é esse. Porque se nem sempre nós temos essa disposição, como nos regozijarmos sempre? Como encontrarmos motivo para nós nos alegrarmos? Como observarmos aquilo que está além ou mesmo a despeito das nossas lutas? Neemias escreve, e ele descreve isso de forma especial, quando ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando há essa menção especial em Neemias sobre esse tema, a alegria do Senhor é a nossa força, nós vamos encontrar nesse texto que alegrar ao Senhor deve ser uma motivação constante na nossa vida. Alegrar ao Senhor. Se há algo que nos faz alegres de verdade e não circunstancialmente, mas nos faz alegres de forma perene, intensa, verdadeira, é quando nós decidimos alegrar ao Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando a nossa vida serve no caminho da construção da nossa existência para alegrar ao Senhor, ou seja, para fazer aquilo que vai deixar o Senhor alegre. Quando você vai viver a sua vida para deixar o Senhor alegre, a despeito das suas tristezas, a alegria do Senhor inundará o seu coração. Irmãos, é complicado, porque nós estamos cada vez mais egoístas. Nós estamos buscando aquilo que nos alegra. A nossa perspectiva imediatista tira de nós a capacidade de enxergar aquilo que vai alegrar o Senhor. Na verdade, muitas pessoas estão se relacionando com Deus naquilo que Deus pode dar a elas, não aquilo que elas devem dar a Deus. Essa inversão de ordem arranca de nós a alegria. Essa inversão injeta em nós a frustração e uma frieza espiritual. Ora, se nós deixamos de ver ou de pensar uma maneira de nós alegrarmos ao Senhor, estamos buscando que Deus venha nos alegrar, nós perdemos a caminhada e a nossa pauta passa a ser outra, passa a ser uma pauta fundamentada no nosso egoísmo, naquilo que eu quero, naquilo que eu preciso. Mas a Bíblia não diz que é assim. Por isso que quando você aprende na Bíblia que regozijai-vos sempre, a referência bíblica ela é mais abrangente do que você ficar alegre o tempo inteiro. Mas ela nos traz uma perspectiva de que nós devemos buscar aquilo que alegra ao Senhor.
Eu vou pedir a você a sua ajuda aqui. Me diga aí uma coisa que, na sua opinião, alegra a Deus, referente a nós. O que nós podemos realizar que vai alegrar o Senhor? Quem pode me ajudar? Servir ao próximo. Vai alegrar o Senhor? Servir ao próximo? Servir ao próximo desde que nós vemos a servir ao próximo para a glória de Deus. Porque há pessoas que você sabe muito bem que elas servem ao próximo para o seu próprio benefício. Que outro exemplo alguém pode nos dar? Coração sincero. Coração sincero. Um coração sincero agrada ao Senhor. Mais alguém falou do lado de cá? Gratidão. A gratidão alegra o coração de Deus. Você percebe que nós podemos pensar em outras perspectivas que vão alegrar o Senhor? Ou seja, quando a Bíblia nos fala sobre regozijai-vos no Senhor, ela está nos ensinando a buscar aquilo que alegra o Senhor, porque aquilo que alegra o Senhor vai nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas eu quero trazer para vocês outro conceito, esse mais referente ao apóstolo Paulo, quando ele diz que nós devemos nos alegrar no Senhor. Além de nós alegrarmos ao Senhor, pensando no que nós podemos nos alegrar no Senhor, na alegria que o Senhor pode nos dar. Veja, Jesus falou sobre paz. Não sei se você se lembra que Jesus falou sobre paz. Ele disse assim, não sei se você lembra: minha paz vos dou, quem lembra o restante? Não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, Jesus está dizendo que o mundo pode oferecer uma paz, mas a paz que o mundo oferece não é a paz de Deus, porque a paz de Deus, ela excede a todo entendimento. A paz de Deus, ela guarda o nosso coração e a nossa mente. A paz de Deus. A paz que o mundo dá é uma paz passageira, é uma paz transitória, ela não é uma paz que permanece. Assim como a alegria que nós temos no Senhor é uma alegria interna, ela vem de dentro para fora, ela transborda, diferente de uma alegria que não é alegria no Senhor. Você pode se alegrar com pequenas vitórias e deve se alegrar com elas. Há pessoas que se alegram com as vitórias do seu time, com pequenas conquistas, com determinadas coisas que podem acontecer, mas essas alegrias são passageiras. Mas a alegria no Senhor, quando nós nos alegramos no Senhor, o Senhor nos permite viver uma alegria profunda e verdadeira, uma alegria que é interna e uma alegria que vai transbordando de dentro para fora, e ela vai culminando na nossa existência e vai nos contagiando de uma forma especial, e aí você se depara com uma realidade maravilhosa. Alguém pode dizer: você tem tantos motivos para estar triste? Como você consegue ficar alegre? E a resposta é simples: a alegria não é minha, a alegria não depende da circunstância, a alegria é no Senhor. Quando nós nos alegramos no Senhor, nós aprendemos que nós podemos receber da parte do Senhor essa alegria contínua. Por isso que regozijai-vos sempre é mais do que uma pessoa que dita para ela mesma que ela vai ficar alegre o tempo inteiro. Nenhum de nós fica alegre o tempo inteiro, a não ser que nós pensemos em dois caminhos importantes. Primeiro deles, vamos fazer aquilo que alegra o Senhor. Quando você faz aquilo que alegra o Senhor, o coração de Deus vai se alegrar e você vai se alegrar. Quando nós nos alegramos no Senhor e não na circunstância, a alegria que nós temos no Senhor vai encher o nosso coração a despeito de toda e qualquer situação externa. Por isso a Bíblia diz: regozijai-vos sempre no Senhor. O segredo para encontrar a alegria não está no ser humano, pecador e falho. O segredo para encontrar a alegria contínua está no Senhor e nós dependemos dele. Amém, meus irmãos? Versículo 16. Regozijai-vos sempre. Versículo 17, leia comigo. Orai sem cessar. Veja que no anterior é regozijai-vos sempre. Agora podia ser ore sempre. Orai sem cessar. É curioso, porque há dias que nós não queremos orar. Verdade ou mentira? Falso ou verdadeiro? Responda aí no parênteses aí. Há dias que nós não queremos orar. Sim ou não? Falso ou verdadeiro? Para a sua vida. Não olhe para mim não, para a sua vida. Hein? Provavelmente, meus irmãos, a maior parte dos dias nós não queremos orar. Por um motivo simples: o pecado, ele nos impede de viver uma vida de oração. E aí, quando nós lemos a palavra do Senhor e percebemos a orientação do Pai, dizendo orai sem cessar, é mais do que aquela oraçãozinha simples que a gente faz de vez em quando, que é aquela oração relâmpago que a gente faz indo, ouvindo, ou mesmo quando uma pessoa, você diz para ela: você deve ter uma vida de oração, ela diz: eu oro o dia inteiro. Mentira!
Quem é que ora o dia inteiro? Ninguém ora o dia inteiro. Não, eu quando durmo, eu estou na presença do Pai, dormindo. Nós precisamos orar sem cessar, mas há dias que nós não queremos orar. E quando nós oramos, ainda assim, quando nós oramos, alguns problemas acontecem. Primeiro, não sabemos orar como convém. Quem disse isso? Vou ajudar, hein? Está lá em Romanos. Quem disse isso? Os romanos? Não. Quem disse isso? Quem escreveu a carta de Paulo aos Romanos? Hein? Quem escreveu a carta de Paulo aos Romanos? Você sabia quem escreveu a carta de Paulo aos Romanos? Não foi Paulo? Paulo ditou. Quem escreveu foi um outro irmãozinho aí. Alguns problemas nós enfrentamos. Não sabemos orar como convém. Romanos capítulo 8, versículo 26. Quando nós oramos, nem sempre nós oramos como convém. Aliás, a Bíblia diz que nós não sabemos orar. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, exatamente porque nós não sabemos orar como convém. Ou seja, na maior parte das vezes nós não queremos orar, e quando nós oramos, nós não sabemos orar. Quando a gente é criancinha, a gente aprende a fazer Papai do Céu, e a gente aprende a agradecer a Papai do Céu por todas as coisas que Papai do Céu nos dá. Papai do Céu nos dá um alimento e nós aprendemos a dizer: Papai do Céu, muito obrigado por esse alimento. Nós aprendemos alguma coisa diferente, aí nós aprendemos a agradecer: Papai do Céu, obrigado por isso. E no caminhada da nossa vida nós esquecemos como é que nós devemos orar. Podemos compartilhar com o Senhor todas as coisas da nossa vida, mas nós precisamos lembrar que a despeito disso nós não sabemos orar como convém, e aí o Espírito Santo intercede por nós. Ou seja, Deus quer que nós conversemos com Ele de tal forma que quando nós não sabemos conversar com Ele, Ele nos ensina a conversar com Ele. Para quê? Para que haja comunhão, haja relacionamento e haja diálogo. Eu aprendi a falar com Deus todas as coisas. Todas as coisas, qualquer coisa eu posso falar com Deus. Eu quero te encorajar a compartilhar com o Senhor todas as coisas, mas é bom que você determine algum dia, algum horário, no momento no seu dia, um lugar específico, uma rotina, uma disciplina de oração. Algumas pessoas precisam orar escrevendo, porque se não escreverem elas voam, e voam para longe, para bastante longe, não voltam, talvez nem voltem mais. Quando nós anotamos, colocamos uma lista de oração, isso nos ajuda a conduzir a nossa mente para que nós venhamos a orar sem cessar. Mas há um segundo problema, meus irmãos, quando nós conseguimos orar. Primeiro, nós não sabemos orar como convém. Segundo, nós pedimos e não recebemos, por quê? Porque pedimos mal. Quem diz isso? Vou ajudar. Está na Epístola de Tiago. Quem diz isso? Tiago capítulo 4, pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Alguns de nós pedem apenas para o seu próprio prazer, alguns pedem apenas porque têm algum tipo de interesse, não conseguem orar além de si mesmos, não conseguem enxergar além de si mesmos. A Bíblia nos encoraja a clamar ao Senhor, a buscar ao Senhor, e aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, mas nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. O que significa quando você pede e não recebe? Porque você pede mal, porque quando você pede para o seu próprio prazer. É uma visão egoísta. Mais uma vez o egoísmo bate à nossa porta. Quando deixamos de pensar no todo, deixamos de pensar no macro e pensamos apenas em nós, e deixamos de experimentar aquilo que Deus tem para a nossa vida. 2 resultados da oração que a Bíblia nos traz. Só citei 2, porque tem 500 aqui. Citei 2. Primeiro resultado da oração, desses 2 destaques que eu faço, que vai nos ajudar quando nós oramos sem cessar. O primeiro é sabedoria. Alguém pode abrir para mim a Bíblia em Tiago capítulo 1, versículo 5, por favor? Vocês sabem, Tiago capítulo 1, versículo 5. Por favor, quem achar, pode ler. Tiago capítulo 1, versículo 5, achou, ficou em pé, leu. Achou, leu. Se algum de vós necessita de sabedoria, o que ele faz? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, não joga no rosto, não cobra. Termina, Tiago. E ser-lhe-á concedido. Ou seja, um primeiro resultado que eu destaco aqui, apenas 2, um primeiro resultado da nossa vida de oração sem cessar é que Deus vai nos dar sabedoria. A sabedoria é resultado da nossa oração. Quando nós pedimos a Deus sabedoria, Ele nos dá. E quem é que não quer ter sabedoria?
Quem é que não precisa de sabedoria? Quem é que não tem que tomar uma decisão e precisa que Deus dê sabedoria? O que é sabedoria? Vou te dar uma definição minha. A primeira é saber o que antes eu não sabia. Eu não sabia. Pedi a Deus sabedoria, agora eu sei. Deus me deu discernimento, Deus me deu uma nova perspectiva, Deus me deu um insight. Eu passei a enxergar uma coisa que eu não enxergava anteriormente, sabedoria. Eu não sabia, mas agora eu sei saber o que antes eu não sabia. Segunda, saber o que outros não sabem. Eu não sabia, outros também não sabiam. Agora eu sei o que eu não sabia e agora eu sei o que outros não sabem. Sabedoria. Deus nos dá sabedoria à medida que nós pedimos a Ele, à medida que nós clamamos a Ele, à medida que nós buscamos ao Senhor. Salomão é esse exemplo. Pediu a Deus sabedoria, um entendimento para administrar o povo, e Deus deu a ele. Ele passou a perceber coisas que ele não percebia, e mais, a saber coisas que os outros não sabiam. Ele passou a saber, se tornou uma referência de sabedoria. Nós cristãos podemos ser referências de sabedoria nos lugares onde nós estamos. Resultado da sabedoria é que nós deixamos de ser impulsivos, deixamos de ser precipitados, e nós passamos a ter uma série de êxitos relacionais, êxitos nos nossos negócios, nos nossos afazeres. Por quê? Porque nós investimos tempo na presença de Deus e pedimos que Ele nos dê sabedoria, e Ele vai nos dar se você orar sem cessar. Um segundo resultado de uma vida de oração sem cessar está em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Quem pode ler para nós? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Está pertinho do texto aí que nós estamos lendo. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Está na vizinhança. Leia aí para nós. Quem pode ler? Pode só ficar em pé e ler. Opa, vai lá. Sim. Maravilha. Vou ler de novo aqui para gravação. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Orai sem cessar. Um segundo resultado de uma vida de oração é que nós somos livres da ansiedade. Ansiedade, olha, gente, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa ansiosa. Não sei se você é uma pessoa ansiosa. Uma pessoa ansiosa sofre muito, sofre sem precisar, sofre por antecedência, por coisas que nem vão acontecer. Pode ser que nem aconteça. Se acontecer, pessoa ansiosa. Quando nós aprendemos que Deus nos livra da ansiedade, quando nós oramos, você continua sendo ansioso, você não deixou de ser uma pessoa ansiosa, só que você aprendeu que a oração arranca de você a ansiedade. Todas as vezes que eu me encontro num estado de ansiedade bastante intenso, que eu vou orar por aquele motivo ou por aqueles motivos que me deixam ansioso, eu vou receber de Deus uma paz extraordinária, porque a Bíblia diz, ela nos ensina. Nós podemos observar aqui na palavra do nosso Deus e Pai, no texto referido de Filipenses capítulo 4, versículo 6, Deus, Ele nos permite apresentar diante dEle as nossas orações, pelas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E à medida que nós oramos, a ansiedade vai embora. Eu posso compreender então que a minha ansiedade, quanto mais ansioso eu estou, é porque menos eu estou orando. Quanto mais eu oro, menos ansioso eu estarei. Esse é o raciocínio lógico referente aqui ao texto. Portanto, meus queridos irmãos, além de sabedoria, Deus pode nos dar a bênção e o privilégio de uma vida de oração, onde nós vamos tirar a ansiedade da nossa vida e viver uma paz extraordinária que só Deus pode nos dar. Orai sem cessar, apresente-se diante de Deus. E para você ter uma vida de oração, é necessário que você estabeleça que hora do dia você vai orar, em que lugar você vai orar, como vai ser o seu tempo ali a sós com o Senhor. Se você não tiver tempo para orar, a ansiedade vai te consumir. Se você não tiver tempo para orar, você não terá sabedoria para tomar as decisões da sua vida. Ou seja, resultado dessa presença do Senhor na nossa vida, quando nós oramos, nós aprendemos a conversar com Ele. Por fim, queridos irmãos e queridas irmãs, no texto que nós estamos estudando hoje, vamos para o versículo 18. Leia comigo o versículo 18, a palavra de Deus, o que ela nos diz? Vamos ler juntos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em
Cristo Jesus para convosco. Dai graças. Agradecer. Uma vez eu ouvi um testemunho de um irmão, ele dizia que ele gostava de dar o dízimo do prejuízo. Eu achei muito interessante, eu era jovenzinho, ouvi aquela história, como é que é esse negócio? Aí ele contou, eu bati o carro, prejuízo da batida do carro, vamos supor, 5 mil, ele dava o dízimo do prejuízo. Eu achei aquilo meio estranho, né? Cada doido com a sua mania. Depois eu fui conhecendo a história e vi que aquilo era uma coisa, era uma decisão dele, uma proposta dele, uma aliança dele com o Senhor que ele estabeleceu. Cada prejuízo que ele tinha, ele dava o dízimo. Ele oferecia ao Senhor como oferta de gratidão, até pelos problemas. Irmãos, agradecer pelas vitórias, agradecer pelas derrotas, agradecer porque apesar de todas as lutas o Senhor ali estava, o Senhor estava ao lado dele, nós precisamos aprender a agradecer. Eu vou dar para você um exemplo simples. Você faz um passeio, uma viagem, você sai da sua casa, nós precisamos orar muito para sair da nossa casa, né, irmãos? Nós precisamos orar bastante. Você ora antes de sair de casa, Senhor, guarda no caminho, livra-nos do mal, né? Segura a mão dos inimigos, cega os inimigos. A nossa oração no Rio de Janeiro é essa aí, não é verdade? Pelo menos a oração que eu faço, entendeu? Pelos lugares que eu passo, nós vamos orando. Maravilha, você vai. Aí quando você volta, o que você faz? Esquece que você orou. Esquece que você foi e pela graça do Senhor você voltou. Nós precisamos aprender a agradecer. E agradecer com mais uma oração respondida. É muito legal quando você tem um caderno de oração e você faz ali a sua lista de pedidos de oração e ao mesmo tempo você pode colocar ali ao lado, paralelo à solicitação, a parte de agradecimento. Você está orando pela cura de um irmão, o irmão foi curado, louvado seja o nome do Senhor, coloca lá, gratidão. Você pediu oração para uma viagem, você foi e voltou pela graça de Deus, coloca lá, gratidão, agradeça ao Senhor. Ou seja, nós precisamos estimular para a nossa vida o ato de agradecer ao Senhor pelas coisas que Deus fez e pelas coisas que Deus faz. Você orou para sair de casa? Na volta diga, Senhor, obrigado, mais uma oração respondida. É assim que eu faço, mais uma oração respondida. O ato de agradecer, ele faz bem para o nosso organismo, faz bem para o nosso corpo, faz bem para a nossa mente. Quando nós começamos a agradecer a Deus pelas coisas que Ele faz na nossa vida, quando nós reconhecemos a ação soberana do Senhor na nossa história, quando nós observamos a mão de Deus conduzindo a nossa vida, nós fazemos disso um hábito e começamos a agradecer e a render graças, e a render graças, e a render graças. Nós começamos a descobrir como aquilo faz bem para a nossa mente e para o nosso organismo. É um hábito maravilhoso que Deus nos permite, Deus nos encoraja. Em tudo, dai graças. Agora eu preciso admitir, meus irmãos, que há uma distância entre a minha vontade, a nossa vontade e a vontade de Deus. O texto diz que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas nós passamos por coisas na nossa vida que a nossa vontade bate de frente com a vontade de Deus. E eu preciso aprender como é que a vontade de Deus ela se estabelece. Deus não vê aquilo que nós estamos vendo. Deus está vendo o filme inteiro. Deus está vendo a nossa história inteira. O momento da nossa vida, se visto somente naquele instante, ele pode ser visto como alguma coisa em que Deus nos deixou, Deus nos abandonou, nós estamos sofrendo. Deus está vendo a história como um todo. Ele vê o filme inteiro. E nisso que ele está vendo esse filme inteiro, nós vamos compreender depois, em geral depois, olhando para trás, olha que aquele momento que parecia ser um momento difícil e complexo, ele foi uma bênção para a nossa vida e para o nosso aprendizado. Você já viveu essa experiência? De ter passado por uma luta e você olha para trás e diz, ó, como eu aprendi naquela luta, como eu cresci, como eu amadureci, como eu me fortaleci espiritualmente, como Deus agiu na minha vida de uma forma a me ensinar algumas questões importantes. Primeira, Ele é soberano. Ele sabe o que você não sabe. Ele vê o que você não vê. Por isso, dê graças, ainda que a situação não lhe pareça favorável, ainda que você não esteja contente, ainda que você não esteja alegre, agradeça. É um exercício pesado e difícil dizer, Senhor, muito obrigado porque eu estou passando por essa luta, muito obrigado, porque se eu estou passando, é a vontade do Senhor e o Senhor tem um plano para isso. Segundo,
soberania é o primeiro. Segundo, nós temos aqui um aprendizado. Nós aprendemos a cultivar a humildade. Humildade. Deixamos a nossa pretensão de lado, deixamos o nosso olhar altivo de lado, passamos a mergulhar na presença de Deus e entender que, assim como Ele é soberano, nós não somos, nós não sabemos e não enxergamos nada e precisamos desenvolver a humildade. Um pouquinho de humildade não faz mal para ninguém. Um poucão de humildade não faz mal para ninguém. A humildade nos ajuda a caminhar com simplicidade. A humildade mostra qual é o nosso lugar. A humildade mostra que Deus é Deus, Ele é Senhor e nós somos servos. E que à medida que nós vamos aprendendo com Ele, nós vamos crescer espiritualmente na caminhada com o Senhor. Por fim, meus queridos irmãos, algumas questões que nós vamos enfrentar na nossa vida, ainda que nós não venhamos a querer hoje agradecer ao Senhor, provavelmente no futuro nós vamos olhar para trás e dizer: Senhor Deus, muito, muito, muito obrigado, porque aquilo que aconteceu comigo, que eu achei que era uma perda, foi na verdade um livramento da parte de Deus. E livramento a gente só sabe depois. Algumas vezes, outras não. É por isso que nós não devemos alimentar no coração a frustração. Sabe por quê? Perdi, a não ser que seja uma coisa que você tenha feito muito esforço. Por exemplo, a pessoa vai para a prova do Enem, marcada com muita antecedência, todo mundo sabe, ou quem está fazendo a prova do Enem sabe, que é aquele dia, naquela hora, naquele lugar. A pessoa chega atrasada, não vai dizer assim: foi um livramento. Aí não. Está tentando a Deus, não é? Não é verdade? Está tentando a Deus, não é isso não. Livramento é quando alguma coisa muito boa vai acontecer e não acontece. Ou quando você não sabe, mas Deus está te tirando de uma roubada, seja emocional, espiritual, financeira. Você estava preparado para fazer um negócio e perdeu o negócio. Perdeu o negócio. Irmãos, as experiências de livramento são maravilhosas. Uma vez eu estava querendo adquirir um imóvel e a pessoa muito legal, muito, muito simpática, me deu a chave, sabe aquela coisa? Leva, o apartamento é seu. E eu fui comprar o imóvel. E quando eu fui fazer a transferência para a conta dele, que eu tinha a ideia, imaginei que fosse a conta dele, não era a conta dele, era da mãezinha dele. Até aí, problema nenhum. O problema é que a mãe dele não estava mais viva há algumas semanas. E eu não sabia direito daquela história, mas quando eu vi o nome, Deus trouxe à minha memória que, descendo o elevador, nós morávamos no mesmo prédio, descendo o elevador eu vi um convite para a missa de 7º dia daquela senhora. Ou seja, se ela não estava mais lá, como é que eu ia fazer um depósito na conta dela? Se ele estava movimentando a conta dela, cadê a conta dele? E depois eu fui descobrir, meus irmãos, que Deus me livrou de uma roubada extraordinária. Livramento do Senhor na nossa vida. O que parecia ser uma frustração, na verdade foi uma vitória. Nós precisamos aprender a agradecer. Em tudo dai graças. É fácil? Quero terminar contando para você a historinha do Seu Problema é Meu Sonho. Seu problema é o sonho de muita gente. O camarada foi sair para a atividade profissional dele bem cedo, cedinho, portão automático do prédio, e de repente naquele dia o portão não estava funcionando, o portão estava no manual, quer dizer, ele tinha que tirar no braço, injuriado, cansado, suando, tirou aquilo ali, traz o carro, fechou aquilo ali e foi embora. Andou mais alguns quilômetros, furou o pneu do carro. Isso é hoje. Pelo amor de Deus, é hoje. Saiu do carro para trocar o pneu do carro, suado, sol, mão suja, toca o telefone, o celular, ele atende o celular. Alô, quem está falando? O chefe. É o quê? Tem reunião hoje à tarde? Ótimo, estaremos lá. Miserável. Meu Deus do céu, agora tem isso. Chegou no trabalho e foi almoçar. Na hora do almoço, ele chegou para o amigo dele e falou: rapaz, meu dia está terrível hoje. Saí de casa, rapaz, o portão estragado. Andei alguns quilômetros, pneu furado do carro. Eu estou lá trocando o pneu, o chefe liga e marca a reunião para hoje à tarde. Rapaz, que dia! Aí o amigo dele disse: rapaz, seu problema é o sonho de muita gente. Aí ele disse: por quê? Se você abriu o portão é porque você tem casa. Se seu pneu furou, é sinal que você tem carro. Se seu chefe ligou, é sinal que você tem emprego. Seu problema é o sonho de muita gente. Aprenda a agradecer ao Senhor. Nós precisamos aprender a agradecer, olhar para a nossa vida, reconhecer os feitos de Deus e dizer: Senhor, muito obrigado, porque em tudo nós devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Nós devemos entender que a vontade de Deus é que nós venhamos a agradecer ao Senhor. Recapitulando: regozijai-vos sempre. Eu preciso me alegrar,
mas eu tenho que aprender que eu devo alegrar ao Senhor. Alegrando ao Senhor eu serei alegrado, porque se Deus estiver alegre, Ele vai encher meu coração de alegria. Alegrai-vos no Senhor. É no Senhor que nós nos alegramos e não naquela alegria que é passageira, transitória e vai embora. Eu preciso aprender a orar sem cessar. Aquela oração em que nós buscamos e clamamos a presença de Deus com toda a intensidade da nossa vida, quando nós reconhecemos que nós não sabemos orar como convém, ou quando nós pedimos e não recebemos o que nós pedimos mal, mas se nós levarmos uma vida de oração, nós vamos ter pelo menos duas grandes bênçãos na nossa vida. A primeira, sabedoria. A segunda, a ansiedade não tomará conta da nossa vida. Por fim, vamos agradecer? Vamos agradecer ao Senhor? Reconheça os feitos dele, agradeça quando as coisas não vão bem. Talvez Deus te revele que você passou foi por um livramento do Senhor. Agradeça ao Senhor, isso transborda no coração, faz bem para a nossa mente, faz bem para o nosso corpo, faz bem para o nosso espírito, é parte do nosso crescimento espiritual. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus, amém.